Olá, pessoal, boa noite. Vamos falar hoje, então, de matrizes e vetores em Java, como que a gente manipula para isso, e entender também, principalmente, para que serve, né, o vetor e matriz, para que a gente utiliza. Então, nós vamos começar falando sobre um pequeno problema, um problema que nós temos que resolver com programação, e aí eu chego e falo para vocês assim, crie um programa em que vocês vão ter que fazer a entrada de 5 nomes de pessoas, e vai colocar em ordem alfabética esses nomes, ok? Então vai ter 5 nomes, a pessoa digita lá, primeiro nome, segundo nome, e aí você vai ordenar eles. Isso aí é uma atividade que é difícil de fazer? Não, 5 pessoas é tranquilo, você pega o primeiro, compara com o segundo, vai organizando, então é relativamente simples. Mas aí se eu chegar para vocês e falar o seguinte, legal, então agora vamos fazer que você vai entrar com 500 nomes e vai colocar tudo em ordem alfabética. E aí, quantas variáveis? O que acontece? Até então, até esse momento, a gente trabalha só com variáveis que cabe um único conteúdo dentro dela, né? Então, a gente, se puder colocar um nome, é um nome por cada variável. Então, pensando nesse raciocínio, se a gente tiver 500 pessoas, são 500 variáveis. Cada variável vai receber um. Pensa só. Começa a ficar surreal, assim, já são só 500 variáveis. Aí você tem que pensar, cada variável vai ter um system out println, cada variável vai ter um layer lá do scanner, vai ter que ler o scanner. Então, só disso aí já vai para 1.500 linhas, se você colocar cada comando em uma linha, 1.500 linhas só para entrada de dados. E depois, imagina você fazer uma ordenação desse negócio. Começa a ficar surreal, né? Então, o que acontece? Pensando exatamente em problemas em que tinha muitas informações, que você tem muitos dados para manipular, começou a ficar difícil de trabalhar com o modelo, né, que chama de variáveis homogêneas. É uma variável que guarda um único dado, uma única informação dentro dela. E aí, cara, o que nós temos que fazer? A galera foi lá nos primórdios da programação e tiver, vamos fazer uma variável, então, que comporta mais do que um conteúdo. E aí que veio o conceito de vetores. Então, vetores, gente, é nada mais, nada menos que uma variável composta, tá? Uma variável homogênea, ela vai ter o mesmo tipo de informação, tá? Ela vai guardar sempre o mesmo tipo, porém, ela vai ter mais do que um conteúdo, ela vai ter mais do que uma sequência de memória. Olha aqui, por exemplo, aqui ó, eu criei uma variável chamada nomes. E essa minha variável chamada nomes, em vez dela ter só uma caixinha, onde guardaria, por exemplo, aqui o nome do João, essa aqui, nesse caso, ela tem 6 caixinhas, tá vendo? Então, tá lá nomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá guardando aqui 6 nomes diferentes. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, quiser me interromper, pode me interromper, tá? Você pode fazer a pergunta durante a aula, não tem problema não. E aí, qual que é a ideia disso aqui, gente? É facilitar, obviamente. Por quê? Porque aí você agora vai conseguir criar uma única variável e instanciar mais conteúdos dentro dessa variável. Então, assim, vamos imaginar a solução aqui. Como é que seria isso aqui? Cada quadradinho desse daqui, ó, imagina que cada quadradinho desse daqui, ó, é uma área de memória, ok? Então, se eu tenho 6 nomes, eu vou reservar 5 áreas de memória, 6 áreas de memória. Tá aqui, ó. Uma área 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas de memória. Só que o que acontece? Cada área de memória dessa, se for uma variável, eu vou ter que dar 6 nomes, né? Nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, nome 6. 6 áreas. Volta aquele problema. Se eu tiver 500, vou ter que separar 500 áreas de memória, vou dar 500 nomes. E aí, quando você agrupa, nós fizemos aqui um agrupamento, tá vendo? Eu estou agrupando essas 6 áreas de memórias. Olha lá. As áreas de memória continuam sendo as mesmas áreas. Continuam precisando de 6 áreas de memória. Porém, o nome dela, em vez de cada uma ter um nome, elas estão agrupadas, tá? Por isso que eu chamo de uma estrutura, uma variável composta. Elas estão agrupadas e esse agrupamento nós chamamos de vetor e o nome desse vetor, que eu dei nesse exemplo aqui, é nomes. Ok? Então, deu para entender o conceito? Deu, pessoal? Vocês estão aí? Beleza. Deu, né? Então, o conceito é o seguinte. Uma variável, string, guarda um único string. Ok? Eu preciso agora de guardar 6 strings. Então, a gente cria uma estrutura composta. Nessa estrutura composta, a gente guarda os 6 nomes lá dentro, né? E aí, na hora de manipular, eu só tenho um nome.
que é um agrupamento de variáveis, ok? Então, tem alguns termos também que a gente usa na computação para representar vetores. Vetor também é chamado de matriz unidimensional, ok? Quer dizer o quê? É uma matriz com uma única dimensão. É uma matriz que só tem uma linha, mas tem várias colunas, ok? Uma matriz tradicional, ela tem colunas e linhas. Então, o vetor é uma matriz com uma única dimensão. O vetor também tem tipo, também tem nome e também tem tamanho. Só que o tamanho do vetor, do conteúdo, é quantas áreas de memória que você vai estar armazenando, tá? Então, pensa o seguinte, vamos tentar fazer uma outra analogia aqui. Imagina que a gente estava trabalhando um conceito, que a gente tinha uma caixinha, e essa caixinha você guardava alguma coisa dentro dessa caixinha, uma única coisa lá. Imagina que é uma caixa que você vai guardar um sapato, ok? Então você tem uma caixa de sapato, e aí de repente você pega o seu sapato e armazena lá. Isso é uma variável única, né? Uma variável tradicional. Aquela variável que você vai guardar só um único sapatinho dentro daquela caixa. Então essa é a variável tradicional. Só que de repente você fala assim, pô, eu tenho uma coleção. As mulheres, por exemplo, têm muito sapato. Mulher gosta muito de comprar sapato, bolsa, essas coisas. Então, na hora de organizar, como é que eu vou organizar isso? Ah, não dá para colocar numa caixa só, colocar mais do que um sapato ou um tipo de calçado. O que a gente tem que fazer? Então, nós vamos arrumar um armário. Nós arrumamos um armário. Nesse armário, ele vai ter gavetas. Uma série de gavetas. Aí, o que nós vamos fazer? Cada gaveta, nós vamos colocar um calçado lá dentro, um sapato lá dentro. Então, cada gaveta nós vamos colocar. Então, agora, em vez da gente ter uma caixa com um calçado, nós temos um armário com várias gavetas. Cada gaveta, nós vamos colocar um calçado. Ok? Tá dando para acompanhar o raciocínio? A ideia é basicamente essa. E aí, o que acontece? Imagina que cada gaveta é uma área de memória. E o mais importante é que, para você acessar essa área de memória, essa gaveta, nós vamos enumerar elas. Nós vamos chamar de posições do vetor ou de index, tá? Nós vamos enumerar essas gavetas. Então, se você comprou um armário com 10 gavetas, você tem 10 gavetas, nós vamos definir que, por exemplo, que a primeira gaveta vai ser o número 0. A segunda gaveta, número 1, terceira gaveta, número 2, e assim por diante. Sempre em array, tá, gente? Em vetores, sempre começa do 0, tá? Então, a primeira posição é sempre 0, sempre. E aí, se a gente tem, por exemplo, 10 gavetas, elas vão estar numeradas de 0 a 9, certo? Aí fica fácil, né? Então, se você sabe, por exemplo, que o determinado calçado que você quer usar está na quarta gaveta, a quarta gaveta é o número 3, porque ela 0, 1, 2, 3, é o número 3. Então, se ela está lá com o número 3, você precisa que alguém pegue um calçado para você dentro do seu armário, você fala, só pegar para mim o meu calçado que está lá na gaveta número 3, ou na gaveta número 5, ou na gaveta número 9, ok? Existe a gaveta número 10? Não, não existe. Você tem 10 gavetas, é de 0 a 9, você não tem a 10ª, né? A 10ª não existe, correto? Então, olhando aí essa estrutura, como que a gente faz para declarar uma variável composta, um array? Muito simples, gente. O que acontece? Olha aqui, na declaração da variável, basta a gente adicionar um colchete. Abre e fecha colchete. Quando você coloca isso, o computador, o Java, já percebe que vai ter uma estrutura, ok? De armazenamento múltiplo, né? E aí ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele já vai ficar definido que vai ter. Que vai ter uma variável, né, composta, um vetor, nesse caso específico aí, ele vai ter uma única dimensão. E aí, o que acontece? Mas, para que você reserve exatamente a quantidade de espaço que você precisa na memória, porque o vetor não tem mais do que um espaço, então você tem que falar, você tem que definir quantos espaços que você quer que armazena. Ok? É aquela história, você tinha uma cacheta, agora você quer comprar um armário, você tem que definir quantas gavetas você quer no seu armário. Correto? Não é assim, eu quero comprar um armário, quantas gavetas? Qualquer uma. Não, você tem que definir. Então, você tem que definir quantos. Para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que instanciar essas áreas de memória. Nós temos que separar, deixar reservada essas áreas de memória. Como que a gente faz isso? A gente coloca new, o tipo que é essa área, tá vendo que o tipo da área de memória é o mesmo tipo que eu declarei a minha variável, tipo new, o nosso tipo, que no caso aqui é float, e dentro dos colchetes,
você coloca qual é o tamanho que você quer. Então, nesse caso específico, eu estou criando uma variável chamada notas, tá lá, olha aqui, ó, notas. Essa variável notas tem quantas áreas de memória? 10 áreas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 áreas de memória. E para eu acessar essa informação, para eu pegar em cada área de memória dessa, para eu pegar, eu vou acessar o que nós chamamos de index, ele vai de 0 a 9. Então, se eu chegar, colocar, eu quero pegar o item no index 4, eu vou lá, vou acessar essa área de memória para pegar essa informação que está aqui dentro. Ok? Então, tá aqui, ó. Aqui eu estou fazendo um outro vetor, um outro array. Só que dessa forma aqui, ó. Aqui eu declarei e depois separei as áreas de memória. Fiz em 2 steps. Mas o mais usual mesmo é você fazer em um step só, tá vendo aqui, ó? Eu já declaro o meu array. Estou falando que eu vou ter um array de notas. E esse meu array, estou separando quantas áreas de memória? 3 áreas de memória. Ok? Então ele vai de 0, 1 e 2. São 3 áreas de memória. A primeira área é a 0, a segunda área é a 1 e a terceira área é a 2. São 3 áreas de memória. E como que eu faço para acessar essa informação dentro dela? Simples. Só você colocar aqui, ó, dentro do parênteses. É como se fosse a gaveta. Lembra da gaveta? Então você tem lá 3 gavetas. Aí você fala, pega para mim lá o conteúdo, ou coloca o conteúdo para mim, ou coloca o meu calçado na gaveta número 1, na gaveta número 0. Então, quando você atribui, faz uma atribuição dessa aqui, ó, você está incluindo esse conteúdo para dentro dessa gaveta. A gaveta, cada uma dessa gaveta aqui, ó. Se você for pensar que isso aqui é exatamente como um armário, aqui, ó, um armário com gaveta 0, gaveta 1 e gaveta 2. Você abriu o armário e colocou lá 5.2, abriu o segundo, colocou 8, abriu o terceiro, colocou 9.2. Certo? E aí nós vamos trabalhando. Olha lá como que ficou. Aquela mesma estrutura nossa, ela já tem aqui, ó, 3 gavetas. A primeira gaveta tem 5.2, porque eu já atribuí o conteúdo lá para dentro. A segunda gaveta, que é a posição 1, né? Lembra que a gaveta começa sempre do 0. Todo vetor começa sempre do 0. Nunca esqueçam isso. E aí, a posição 1, o index 1, tá com 8, e o index 2 está com 9.2. Agora, se a gente for trabalhar com mais informações, aqui é uma matriz unidimensional. O que é uma matriz unidimensional? É uma matriz que contém apenas uma única linha. Então, olha aqui, ó, 3 colunas e uma única linha, tá? O conceito é esse, de um vetor, são várias colunas com uma única linha. Agora, se eu tiver um outro problema, vamos lá, vamos entender aqui. Eu falo com vocês que a gente precisa armazenar algumas informações. Eu preciso armazenar 4 notas, ok? Para 5 alunos. Cada aluno vai ter 4 notas. Vai ter a primeira avaliação, vai ter a segunda avaliação, vai ter uma avaliação, um teste lá da terceira avaliação e a quarta avaliação. Então, são 4 notas que vai lançar para um determinado aluno. E professor, só uma dúvida. Sim. Quantas gavetas que uma linha suporta, o máximo? Não tem definição. Você pode, na hora que você for criar ela, na hora que você for definir, você tem que colocar aqui. Se eu quiser criar 500, lembra da história dos nomes? Basta criar 500 gavetas. Como é que seria aquele caso dos nomes? Seria string, nomes, abre e fecha parênteses, igual new, string 500. Acabou. Você separou 500 áreas de memória com uma única linha. Você não precisa criar 500 variáveis. Agora começa a fazer sentido, não começa? Igual aqueles últimos exercícios que nós fizemos, o exercício já está ficando grande, né? Você já estava fazendo lá, nós fizemos exercício com 15 variáveis, 20 variáveis, começa a ficar já surreal a quantidade de variáveis. Quando você coloca um array, acabou. Você vai lá, você junta tudo dentro de um só. Então, você começa a trabalhar isso. Nesse caso específico, imagina, nós temos 4 notas e 5 alunos. Cada aluno vai ter 4 notas. Se a gente fosse trabalhar com variáveis comuns, a gente teria quantas variáveis aqui? Para 4 notas e 5 alunos. Quantas, gente? Seria 20, não é? Vocês concordam? 5 vezes 4, 20, não é isso? Porque cada aluno ia ter nota 1, nota 2, nota 1, aluno 1, nota 2, aluno 1, nota 3, aluno 1 e assim por diante. E depois ia ter nota 1, aluno 2 e assim por diante. Então, você tem 20 variáveis só para armazenar notas de 5 pessoas. Então, ele começa a ficar uma coisa assim, fora de lógica. E aí, o que a gente pode fazer?
Se fosse usar vetor, poderia criar 5 vetor? Aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5? Poderia criar 5 vetor, e cada vetor vai ter 4 notas. Mas mesmo assim, pô, tive que criar 5 vetores. Tem forma de ainda melhorar? Tem como você colocar mais uma dimensão. A gente trabalha com coluna e com linha. A gente coloca mais uma dimensão. Então, ficaria alguma coisa tipo isso aqui, ó. Olha lá. Nós estamos criando aqui uma matriz agora, já tem 2 dimensões. A primeira dimensão nós vamos trabalhar com a linha e a segunda dimensão com coluna. Então, nós estamos criando uma variável chamada notas, que é uma matriz bidimensional, tem 2 dimensões. A primeira dimensão eu trabalho a quantidade de alunos, aqui, ó, 5 alunos. E a segunda dimensão eu trabalho as linhas, né, as colunas, que são 4 notas, 5 alunos e 4 notas. Total de área que ele separou para mim? Separou 20 espaços de memória. Eu vou mostrar aqui na próxima para vocês. Tá aqui, ó. Separou, essa aqui tá ela resumida. Então, é isso aqui, ó. Olha lá. Essa é a matriz de 5 alunos e 4 notas. Aí eu vou perguntar para vocês. Vamos ver quem tá esperto aí, quem entendeu o conceito. Nós temos aqui qual que é a primeira nota do primeiro aluno? Qual que é o número dela aí? Qual que é o valor dela aí? Quanto que tirou a primeira nota do primeiro aluno? 0. 0, não. 8,5. 8,5, isso mesmo. Olha aqui, ó. Primeira nota começa do 0. Então, é sempre, se eu falar primeira, se você colocar menos 1, ficou 0. Do primeiro aluno. Primeiro aluno é 0, primeira nota é 0. 8,5. Legal. Então, vamos lá. Eu quero saber a terceira nota do quarto aluno. Qual que é o número? 9,2. 9,2. Isso mesmo. Então, tá aqui, ó. Terceira nota aqui, 1, 2, 3. Terceira é a posição 2, é o index 2. Do quarto aluno, 1, 2, 3, 4. Quarto aluno. Ô, Tolentino, e se Oi. eu não tiver um intervalo definido? Como assim? Tipo, e se meus alunos forem infinitos? Toda hora eu quero ir adicionando alunos, só que eu não sei qual que é o meu final. Entendi. Aí, essa estrutura de array, ela não vai atender, porque ela é obrigatório você passar o tamanho do seu array na hora de instanciar a memória. Aí você vai usar outra estrutura. Por exemplo, quando você quer um tamanho determinado, tem uma coisa chamada array list, ok? Tem hash map, array list, que são estruturas dinâmicas de dado. E essa estrutura dinâmica ela vai crescendo de acordo com a necessidade. E aí envolve um outro conceito, que é ponteiro e tal, vocês vão ver isso mais nas próximas matérias. Ok? Mas a ideia aqui, você cria uma estrutura pré-definida, você separa aquela área de memória. Eu separei 20 áreas, se você contar aqui, ó, quadradinho por quadradinho desse aqui, você vai ver que tem 20, exatamente 20 áreas de memória. Ok? Então, aqui, ó, uma única variável. Notas. Ela já armazena. Então, isso aí serve para poder facilitar. Facilita muito a entrada e a estrutura de dados de você manipular isso aí. Aqui são exemplos de declarações, tá? E mostrando o que pode e o que não pode. Então, vamos lá. Declarei aqui nessa primeira linha aqui, ó, nomes, tá vendo? 50 nomes. Então, essa minha variável chamada nomes, ela vai comportar, armazenar simultaneamente, né, em cada área de memória, 50 nomes. Ela começa com qual posição? Qual o index? Primeiro index dela, desses nomes. Qual que é o primeiro? E o último? 48. 49. É sempre o total menos 1, tá? 49. É de 0 a 49. Ok? Vamos lá. Idades. Idades está do tipo byte. Primeira coisa, primeira pergunta. Byte. Byte vai até qual número? O máximo que cabe no byte. 8, né? Não. Eu quero saber o número mesmo. Um byte é 8 bits. Você está pensando em bits. Um byte é 8 bits. Cento e quanto? 128. 128, isso mesmo, 128. Então, um byte cabe 128. Então, para a idade, não existe ninguém que passou de 128 anos até o momento. E eu falo até o momento que nunca se sabe, né, gente? Mas vamos lá. Então, criei uma variável idades do tipo byte. Ela vai até 128 e cabe quantas idades ali nesse meu vetor? Cabe 30. Então, ele vai de 0 a 29.
Mesma coisa na de baixo, quantidade de alunos por nota, 100. Então, um vetor de 100 posições, 100 área de espaço. Já o nome de aluno na sala é uma matriz, tá vendo ali? De 8 por 7. O que a gente poderia fazer com essa matriz de nomes de aluno na sala? Eu poderia fazer uma distribuição, por exemplo, de 8 linhas e 7 colunas. Tem 8 fileiras, com cada fileira tem 7 cadeiras. Tá vendo? Então, eu poderia usar uma estrutura como essa e já alocar em cada posição desse aí, 0, 0 é que está na portinha, lá na primeira cadeira à esquerda. E por exemplo, a posição 7, 6 é a última do cantinho lá do final. Ok? Então, você pode ir criando e estruturando essa aí para poder distribuir, por exemplo, numa matriz, quais são os nomes das pessoas que vão estar sentadas nas cadeiras. Um exemplo. E vai ter algum problema se eu não preencher todos, professor? Se eu deixar algum em branco? Não tem não. Não tem não. Por padrão, às vezes o campo fica como nulo, dependendo da estrutura que você criar. E aí, na hora de manipular, você tem que ficar atento a isso. Mas, geralmente, você manipula com sequencial. Geralmente, a manipulação ela é sequencial. Mas não tem problema não. A área fica reservada, entendeu? A área fica lá, mas ela fica vazia. Fica como nulo. Ok? Depois tem lá uma variável x, normal, variável x. Depois eu coloquei a idade na posição 1, no index 1, recebeu 74. Então, é a segunda área de memória, recebeu 74, tá legal? Tem um scanner. Olha aqui esse for, 0 a 49. O que esse for está fazendo? Esse for está preenchendo todos os nomes das 50 posições que existem dentro daquela variável. Tá vendo? Esse aqui é uma forma de vocês preencher. Tanto preencher quanto imprimir. Olha aqui, ó. De 0 a 49, ele tem 50 posições, de 0 a 49. Cada posição, tá vendo que o meu X aqui está controlando o meu vetor? Ele vai ser 0, vai ser 1, vai ser tipo isso aqui, ó. Aqui, ó. 0, colocou um nome. 1, colocou outro nome. 2, colocou outro nome. Só que ali ele vai até 49. Deu para pegar aqui, gente? Deu para entender? Nome por nome. No final, o que ele vai ter? Ele vai ter 50 nomes armazenados dentro dessa variável. Lembra daquela história de armazenar 500 nomes? 500 nomes? Como é que a gente fazia? Gente, só vir aqui, ó. Colocar 500 aqui e colocar 499 aqui. 500 aqui, 499 aqui, acabou. Mudei 2 lugares, eu deixei de ter 50 nomes e passei a ter 500 nomes. Ah, agora ficou interessante, né? Agora ficou super interessante. Você não precisa criar variável mais para colocar nome. Então, melhorou muito a programação. Agora, tem uma coisa que você tem que ficar atento. Tá vendo aí que tá essa parte marcada aí como erro? Todo vetor, você é obrigado a informar qual é a posição dele. Tá vendo aqui, ó? Aqui estou pegando a minha variável, né? Meu vetor nomes, na gaveta número 10. Ok? Então, você tem que pegar a gaveta, tem que falar qual é a gaveta dele, que é a gaveta 10. Você não consegue acessar direto sem falar qual é a gaveta. Se você colocar assim, tá errado, vai gerar erro, vai dar mostrar lá um endereço de memória dele, vai dar um erro. Então, volta naquela história. Lembra da história do sapato que a gente tá falando, lá dos calçados? Nós temos um armário com 10 calçados. Aí, de repente, você tá querendo assim, você tá na sua casa, sua mãe, pega pra mim aí o calçado aí, pra eu fazer uma corrida. Aí ela vai falar, vai filho, tá na onde? Tá dentro do armário. O que você vai fazer? Ela vai chegar, pô, mas tá cheio de gaveta no armário. Qual gaveta que é? Você fala, gaveta 5, gaveta 3, gaveta 2, ok? Então, você tem que informar qual é a gaveta para acessar aquela informação. Se você não informar a gaveta, a estrutura não consegue achar o seu dado. Ela só acha o seu dado sem informar a gaveta. Beleza, gente?